O ministro do Supremo Tribunal Federal determina que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Repórter Paola Cuenca, esse já é o terceiro pedido? Algum sinal já da PGR? Até agora, a Procuradoria-Geral da República não se manifestou em nenhum dos processos ao qual ela foi convocada a fazer, então, esse parecer a respeito se uma investigação será ou não aberta contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por uma suposta interferência nas investigações e operações da Polícia Federal nesta operação, de fato, que aconteceu na semana passada e que culminou na prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, além de outras 4 pessoas que também são investigadas pela Polícia Federal. Esses pedidos foram apresentados por parlamentares. O primeiro pedido, que foi enviado para análise da Procuradoria-Geral da República, ainda na semana passada, foi enviado pela ministra Carmen Lúcia. Isso porque ela recebeu um pedido do deputado federal, líder do PT, Reginaldo Lopes, para que então fosse feita uma investigação sobre a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro. A própria ministra Carmen Lúcia, nesta terça-feira, também enviou um novo pedido a partir da manifestação do parlamentar Israel Batista. Então, Alexandre de Moraes enviou o terceiro pedido após receber também uma queixa de crime a partir do senador Randolfo Rodrigues. Agora é aguardado o posicionamento da Procuradoria-Geral da República a respeito se Bolsonaro será ou não investigado a respeito dessa suposta interferência na operação da Polícia Federal. A gente vai esperar e vai acompanhar com você também, viu, Paola? Agora, girando os nossos comentaristas um pouquinho sobre o assunto. Amanda Klein, o presidente acabou envolvido nesses escândalos recentes do MEC. De quais formas? É preciso ouvi-lo? A PGR tem autonomia para isso? Olha, Adriana, agora isso faz parte de um rito formal, né? A investigação subiu para a ministra Carmen Lúcia, até porque houve menção ao presidente Bolsonaro. Essa investigação estava na primeira instância, na Justiça Federal, porque o Milton Ribeiro já não era mais ministro, tinha perdido o cargo, tinha entregado o cargo, e agora subiu desde que foram detectadas essas declarações gravadas pela PF, né? Num grampo telefônico, naturalmente, com autorização da Justiça, 9 de junho, essa conversa em que o Milton Ribeiro faz uma referência explícita ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele tinha tido um pressentimento de que haveria uma operação de busca e apreensão a qualquer momento na casa do ex-ministro da Educação, sendo que, na ocasião, Bolsonaro encontrava-se na Cúpula das Américas em companhia do ministro da Justiça, Anderson Torres, em que pese o fato do ministro da Justiça, no fim de semana, ter vindo a público desmentir, dizendo que nunca houve nenhum vazamento de informação para o presidente, nenhum alerta nesse sentido. Mas fato é que em vários telefonemas, inclusive da mulher do Milton Ribeiro, também foi repetido esse mesmo pressentimento, essa informação de que provavelmente haveria uma busca e apreensão. Tem aumentado a pressão sobre o presidente da República, são várias frentes. Uma dessas é a frente da Justiça, em que a Procuradoria precisa se manifestar. Provavelmente não haverá muita surpresa nesse sentido, porque Augusto Aras tem servido de escudo, de anteparo, para que as investigações não prossigam contra Jair Bolsonaro. E aí você tem essa outra frente aberta, uma na Justiça Federal, contra o próprio ministro da Educação, quer dizer, essas investigações continuam em curso contra possíveis irregularidades, casos de corrupção e desmandos no MEC, e a outra frente agora no Congresso, provavelmente vamos debater isso mais tarde, que é a coleta de assinaturas para essa abertura de CPI do MEC. Agora falta a leitura do requerimento, mas há uma vontade muito grande da oposição, muito grande do MDB também, que é a maior ou a segunda maior bancada no Senado. Vários parlamentares, 9 dos 12 parlamentares MDBistas assinaram o requerimento de instalação da CPI, o pedido de abertura da CPI. Então agora o presidente Bolsonaro vai ter que lidar às vésperas dessa eleição com mais essa pressão, tanto política quanto jurídica, sobre o seu governo. Olha, eu estava aqui pensando no que a Amanda estava dizendo, e se fosse em outra circunstância, com outros nomes, né, envolvendo outra ideologia política, provavelmente essa declaração de que o Procurador-Geral da República age como um escudo ou um anteparo do presidente da República, insinuando que ele toma decisões conforme a própria ideologia política e não conforme a lei, poderia ser considerado um ato antidemocrático e até provocar, sei lá, uma perseguição, uma desmonetização, uma prisão de um jornalista, como já aconteceu em outros casos, com declarações bem mais leves, apenas convocando, por exemplo, seguidores para uma manifestação.
Mas, enfim, vamos lá. As denúncias vão continuar surgindo, os indícios, né, vamos botar muito entre aspas também, indícios vão continuar surgindo, porque nós estamos há 3 meses da eleição, o presidente Bolsonaro tem uma popularidade inacreditável, a gente vê todo santo dia nas ruas, não importa onde ele esteja. Ontem ele estava em Maceió, né, reduto de Renan Calheiros, reduto petista, Nordeste, capital. Então, a gente sabe muito bem o que isso significa e foi aquela multidão atrás dele. É óbvio que o sistema se contorce, é óbvio que Randolph Rodrigues vai espernear, convocar coletiva de imprensa, vai estar ali colocando um monte de informações para fora sem nenhuma comprovação, porque a gente nunca vê um documento, um e-mail, um áudio, né, ali apresentado por esse senador na hora de fazer a acusação, a difamação, e ele faz isso todo santo dia, toda semana contra o presidente da República. Então a gente vai ver isso cada vez mais intensamente, o que não significa que não precise ser investigado. Nesse aspecto aí, se surgiu o nome do presidente num áudio que foi captado pela Polícia Federal no âmbito de uma investigação com autorização judicial para quebra de sigilo telefônico, e o nome do presidente da República só pode estar no foco de uma investigação se estiver no STF por conta de foro privilegiado, o procedimento está correto. O ministro do STF pede para o PGR autorização para investigar o presidente, deixa a investigação correr, agora precisa ser de forma transparente, não pode ser como um inquérito do fim do mundo, que a defesa não tem acesso aos autos, que é um sigilo absoluto, que nem quem está sendo acusado sabe do que está sendo acusado para poder ao menos preparar sua defesa. Então, vamos acompanhar. A gente quer ver tudo esclarecido de forma transparente, mas a gente precisa estar com o radar ligado aí para essas denúncias que surgem dia sim, dia não, e sempre tentando envolver o nome do presidente em alguma questão irregular. E aí, as narrativas da oposição, né? Inclusive da oposição militante dentro da imprensa. O presidente está envolvido em corrupção, está provada a corrupção no governo Bolsonaro. É isso que a gente tem ouvido nos últimos dias, cada vez mais forte, retomando aquela tônica da CPI da Covid, de que havia corrupção no governo federal, compra de vacinas superfaturadas e um monte de outras acusações infundadas, jamais provadas, e que depois caem por terra sem que um único acusador, difamador, venha a público pedir desculpas pela leviandade que cometeu. E o Salles, para encerrar. Não, de fato, o que disse a Cristina, Adriana, está absolutamente correto. A gente está vendo uma visão absolutamente tendenciosa, sempre a narrativa contrária aos assuntos ligados ao governo, ao presidente Bolsonaro, a maximização de fatos que ainda pendem de apuração e são transformados, por sua vez, como se fossem favas contadas. Esse caso do Milton Ribeiro é emblemático. Há uma série de indícios de faltas e de crimes praticados pelos tais pastores. O próprio Milton Ribeiro, de certa forma, deu espaço para que usassem o nome dele com aquele áudio que foi gravado, mas até o momento, concretamente contra o Milton Ribeiro, o que paira e que saiu, pelo menos na imprensa, é aquela acusação de que a filha dele, ou a esposa dele, vendeu um carro por 60 ou 50 mil reais para a filha do pastor. Ou seja, se for essa a acusação sobre o Milton Ribeiro, de concreto, é uma acusação pífia, não tem absolutamente nada de relevante. Agora, a investigação vai avançar, precisa aprofundar, até que se prove em contrário, ele é sim considerado inocente e uma pessoa correta. Se houver realmente alguma coisa contra ele, ela vai ser comprovada e vai tomar as providências cabíveis. Ao contrário do caso do Lula, que sim, tinha tudo contra ele, provas, análises, votos, pareceres, acordos, tudo. E ele conseguiu se escapar da punição imposta pelos atos de corrupção apenas e tão somente em razão de um ato de medida processual, dizendo que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas sim deveria ter sido julgado em Brasília. Com o detalhe de que os mesmos magistrados que entenderam que ele deveria ter sido julgado em Brasília, pouco tempo antes, haviam validado todas aquelas questões relativas ao foro em Curitiba. Portanto, fica uma situação de conveniência. No momento em que Lula precisa ser validado, precisa ser limpo, né? A Operação Lava Lula é isso. Você pega uma pessoa que praticou todos os atos criminosos, que tem provas de tudo quanto é tipo, de tudo que foi alegado, volta atrás de uma decisão acerca de um ponto processual, que
que é o foro onde ele pode ou não ser processado, e a partir de uma questão meramente processual, derruba todo o resto. Não que a questão processual não seja relevante, ela é relevante, mas ela já tinha sido analisada pelos mesmos magistrados, ou seja, essa questão estava preclusa, né? Já tinha passado o momento de tratar disso, mas criou-se o incidente processual para justificar essa nova análise de algo que já tinha sido analisado e, consequentemente, liberá-lo da cadeia, tirar o processo sobre ele sob o argumento da nulidade, não no mérito. No mérito ninguém disse que ele não fez, ao contrário, o próprio ministro, o presidente supremo, Luiz Fux, comentou que não há dúvidas sobre o mérito, ou seja, não há dúvidas de que Lula praticou os crimes que estão no processo. Só foi inocentado porque fez uma jogada processual.